Então é isso, bom dia, boa tarde, né, boa noite. Eu me chamo Antony Marcos. É, Hoje a gente vai, na verdade, essa aula aqui é uma regravação da aula de abertura do curso Fundamentos de Didática para o Ensino de Dança. O curso teve um incentivo da Lei Aldir Blanc nos editais da cidade de Igaraçu, em Pernambuco. Essa aula aconteceu em janeiro, no dia 26. E aí a gente teve um probleminha na captação e a gente está fazendo a regravação aqui para ficar registrada essa aula e para que vocês possam ter acesso ao conteúdo, tá? Então a aula tinha uma programaçãozinha geral, mas que para a gente aqui, como a gente vai direto só para a aula específica com conteúdo, a gente não vai se ater a essa programação mais. Então vamos direto para o que importa, nossa aula 1, onde a gente vai introduzir alguns conceitos em educação, didática, ensino e aprendizagem, metodologia, vai ver também alguns pilares do processo educativo e vai também ter uma introduçãozinha à estrutura da educação brasileira, além de contextualizar e ver por que estudar isso é tão importante para a gente, profissional de educação. Seja, no nosso caso, especificamente da dança, mas também, né, independentemente da atividade educativa que a gente vai estar exercendo. Então a gente vai começar um pouquinho com o conceito do que seria educação. Então, primeiro, gente, vamos pensar a educação como um processo que acontece na humanidade há muito tempo. É um processo natural, é um processo espontâneo, e que veio à medida que a humanidade foi evoluindo, se modificando, adotando novas práticas, adotando também novos objetivos, introduzindo novos conceitos dentro do conceito de educação. Então, esse processo de educar é algo mais antigo do que nós mesmos. E aí, o que seria educação? Educação, ela assim, como ciência, teria a responsabilidade e o objetivo de organizar e gerar conhecimento e delimitar também todos os processos e a forma com a qual a gente pode criar, organizar e passar esses conhecimentos, tá? Ou seja, a educação tem um principal intuito de melhorar, de impulsionar a sociedade, de compartilhar, de formar indivíduos, certo? Então, quando a gente pensa em educação como ciência, a gente pensa naquela ciência que organiza um determinado conhecimento, diz a forma com a qual a gente pode ensinar, qual o processo com o qual a gente pode transmitir esse conhecimento, como a gente pode organizar esse conhecimento e que, claro, tem o intuito de compartilhar, de formar e de melhorar a sociedade. Uma coisa que é importante de lembrar, a educação ela depende de várias variáveis, tá? Depende de variáveis políticas, depende de variáveis sociais, depende de variáveis religiosas, além de também depender das variáveis sociais locais, da multiculturalidade. Então, o processo educativo não é o mesmo em todos os lugares. É uma obrigação do professor, das instituições, do projeto, seja lá enfim, de qual contexto está acontecendo o processo educativo, de que a gente respeite essas variáveis que a gente dá de cara com elas no nosso processo de educação. Outra coisa também, a educação, gente, ela é responsável pelo desenvolvimento e pela criação da identidade pessoal e da regionalidade dos indivíduos, de uma forma geral. Então, se a minha educação ela é responsável pela formação dessa identidade, ela obviamente vai expressar uma filosofia, o entendimento pessoal de cada pessoa, ela também vai expressar uma concepção política de uma época, de um povo, de uma determinada nacionalidade. Então, gente, a gente pode afirmar que não existe educação neutra, tá certo? Nunca vai ser possível fazer uma educação neutra, porque toda educação ela vai estar expressando algum viés, tá? Então o que a gente deve fazer é sempre, enquanto professor, dar liberdade e respeitar a multiculturalidade, a pluralidade de ideias e fazer com que o nosso processo educativo enriqueça com essa pluralidade e não que ela seja motivo de, sabe, de empecilho, de desavença
e de choque de ideias, tá? Vamos tentar sempre pegar os elementos da diferença e introduzir eles no nosso processo para que eles se tornem ricos, para que ele fique mais rico, para que a gente possa ter mais referências sociais, mais referências políticas, mais referências culturais, mais referências filosóficas e por aí vai, tá? Outra coisa que é importante lembrar: ensino e educação são coisas diferentes, tá? O ensino é o processo pelo qual acontece a educação. Eu falei agora há pouco que a educação ela delimita, ela organiza como um conteúdo, como um conhecimento, na verdade, pode ser ensinado, certo? Veja, como um conhecimento pode ser ensinado. Tá? Então, se eu pego um conhecimento, organizo esse conhecimento e digo, ó, eu acho que é interessante passar esse conhecimento dessa forma, com o intuito de formar os indivíduos dessa região. Então, para colocar isso em prática, eu preciso ensinar esse conhecimento. Então, ensinar o processo pelo qual acontece a educação. O ensino ele pode acontecer em diferentes contextos, tá? Então, tipo, o ensino ele pode acontecer dentro de uma escola, ele pode acontecer na rua, ele pode acontecer na internet, nas redes sociais, certo? Outra coisa importante é que não existe ensino sem aprendizagem. Se está acontecendo uma atividade de ensino, alguém deve estar aprendendo, tá? Se não houve aprendizagem, não houve ensino, não foi eficaz. Lembra que eu falei lá que um dos intuitos da educação é formar, compartilhar e impulsionar a sociedade através do conhecimento? Então, se o ensino permite que isso aconteça, eu preciso que tenha a aprendizagem, que é a consolidação desse ensino, é a consolidação da transmissão daquele conhecimento. Então, como eu falei, a educação pode acontecer em vários contextos. Então, quanto ao contexto, a gente pode ter a educação chamada de educação formal. Ela é uma educação que acontece de uma forma hierárquica, tá? Institucionalizada, ou seja, ela é normalmente dividida em séries e níveis de acordo com a idade ou com o nível de conhecimento. Quando eu digo institucionalizada é porque ela está ligada a instituições de ensino, que no nosso caso as instituições de ensino formal são as escolas, as universidades, os centros universitários, as faculdades, as escolas técnicas, as creches e por aí vai, tá? Normalmente a educação formal, gente, ela está dentro dos sistemas de ensino. Isso aí é algo que está relacionado à legislação, à parte legal, aquela parte das leis que delimitam o processo educativo numa determinada região, num estado ou num país, tá? Então, a educação formal é a que acontece nesse contexto. Já a educação não formal, ela acontece fora do ambiente formal, tá? Ela não está ligada ao sistema de ensino formal, às escolas e etc., mas e sim incentivada por iniciativas organizadas. Ela acontece normalmente nos projetos sociais, quando as escolas ou universidades decidem, por exemplo, fazer um projeto de extensão, fazer um curso de formação, tá? A educação não formal tem uma característica muito importante que é a dos processos coletivos. O aprendizado nesse contexto não formal ele vai acontecer através da interação social entre os indivíduos com as suas vivências particulares, com seus conhecimentos prévios, com o auxílio, claro, de um professor ali, de um mediador que vai guiando para que as pessoas possam construir um conhecimento dentro daquilo que está sendo proposto para aquela iniciativa. A educação não formal, gente, mesmo que ela não aconteça num contexto formal, tá, ela pode ter suas próprias regras, suas próprias delimitações, seus objetivos devem também ser bem delimitados, e ela favorece esse intercâmbio social de saberes de uma forma geral, tá? O foco da educação não formal está na aplicação das metodologias, está em como eu vou fazer uma proposta para que os indivíduos, o meu público-alvo, possam aprender esse conhecimento que eu quero passar, tá bem? Já a educação informal, gente, é uma educação espontânea. É uma educação que acontece no convívio entre as pessoas, tá? Por exemplo, é quando a gente aprende a pegar um ônibus, tipo, que você chega lá, ô fulana, eu preciso ir num lugar que fica lá perto de não sei onde, que ônibus que passa lá? Aí a pessoa chega pra gente e diz, olha, tu vai pegar
tal ônibus, vai descer em tal integração, e lá tu vai pegar o ônibus tal e vai pedir ao cobrador para descer na terceira parada depois do hiper bom preço. Muita gente já passou por isso aqui, ouviu acontecer isso, né? Isso é um tipo de processo educativo informal, gente. É um tipo de educação que não é organizado e que está ali acontecendo a todo momento, tá? Essa educação, gente, é uma responsabilidade de todos, tá? Responsabilidade da família, responsabilidade da escola, responsabilidade do Estado, enfim, é uma responsabilidade de todo mundo que esse processo educativo informal esteja acontecendo, esteja fluindo, tá? Agora que a gente já esclareceu aí o que seria a educação e os contextos onde a educação acontece, a gente vai agora para o que é didática, o que seria didática. A didática, gente, ela é a ciência responsável por estudar os processos de ensino e aprendizagem propriamente ditos, tá? Ela foca, gente, no processo especificamente de ensinar e de aprender, nos processos, na verdade, de ensinar e aprender. Ela trata de como a gente ensina, de como a gente aprende e da forma que a gente pode fazer isso render mais, como a gente pode fazer os processos serem mais eficazes. O professor precisa saber sobre o que vai ensinar, para quem vai ensinar, como planejar as atividades, como vai avaliar se conseguiu atingir o objetivo, entender as leis, as regras que regulamentam a prática. Então, tudo isso é de responsabilidade da didática como ciência, tá certo? Ela basicamente cuida da organização. Eu brinco, gente, que a didática foi feita para tornar alguém com preguiça. Tava dizendo, não, eu tô fazendo trabalho demais, eu preciso otimizar o meu tempo, otimizar os meus recursos. E assim surgiu a didática. Ela otimiza, gente, os recursos para o espaço que a gente tem, para o público que a gente tem, para o meio onde a gente está inserido, de uma forma que o meu processo de ensinar seja mais eficaz e que garanta o aprendizado também. Por que que a gente estuda didática? Um spoiler que eu já dei, otimizar os nossos recursos, tá? De tempo, de conhecimento, de logística. A didática ela vai permitir que a gente planeje e que a gente otimize isso que a gente tem na mão. O objetivo principal da didática, gente, é ensinar a maior quantidade de coisas com o mínimo de esforço, garantindo o maior aprendizado possível, tá? Então, a didática, ela é indispensável, o conhecimento didático é indispensável para qualquer pessoa que trabalha com o processo de educar. Porque se você sabe de didática, você com certeza vai fazer com que o seu processo se torne mais fácil, mais rápido e mais proveitoso. A didática investiga possibilidades, tecnologias, metodologias, ferramentas e elementos que também nos ajudam a alcançar a nossa prática, tá? Então, entender didática, conhecer didática faz com que a gente saia da mesmice de dentro do contexto onde a gente está ensinando, de repetir a mesma coisa e nos dá a sagacidade para traçar estratégias e planos e utilizar metodologias que façam com que a gente chegue lá no nosso objetivo mais rápido. Gente, didática nos ajuda a encontrar formas de transpor qualquer conteúdo para que qualquer pessoa consiga aprender. Isso é ser didático, gente, certo? É pegar qualquer coisa e conseguir ensinar para qualquer pessoa. Então, a didática, ela tem basicamente estuda 4 áreas. Ela se divide dessa forma aqui, ó. Primeiro, é uma área da didática que estuda os conceitos, a função e a importância da didática. A segunda parte da didática estuda a metodologia de ensino, ou seja, está específica, focada na forma de ensinar. A terceira parte da didática, gente, trabalha com planejamento pedagógico. Então é a parte da didática que estuda todas as nuances de como planejar, dos planos de ensino, plano de curso, plano de aula, que a gente vai ver na nossa próxima aula sobre isso aqui. E a quarta parte da didática trabalha com avaliação da aprendizagem. Então, é a parte que nos ensina a avaliar a aprendizagem dos alunos em diferentes contextos, nos ensina a avaliar se os objetivos pedagógicos e educacionais de um ambiente, de um projeto, de uma instituição, enfim, foram atingidos e nos ajuda a traçar planos de ação caso não tenha sido alcançado, tá? E esses processos, gente, estão presentes no nosso dia a dia de uma forma que a gente nem sente. Então, você diz, eu sou professor há bastante tempo, mas é a primeira vez que eu estou estudando didática, assim, propriamente dito, tá? Mas não se preocupe,
Não se preocupe em aprender termos e palavras bonitas e etc, porque tudo isso aqui está no seu dia a dia. Agora é o momento somente de a gente amarrar aquilo que a gente já faz com a teoria que a gente está aprendendo. E aí, gente, a didática na atualidade ela se estrutura basicamente em dois pilares, tá? O primeiro diz que os processos de ensino e aprendizagem devem contemplar várias esferas, sociais, políticas, emocionais, culturais e por aí vai, tá? Então, a didática na contemporaneidade, ela diz que a gente deve focar os nossos processos de ensino e aprendizagem em contemplar esses diferentes aspectos aí. E segundo, a didática na atualidade também diz que as práticas que a gente faz, que a gente realiza, devem integrar várias habilidades. Elas devem integrar a racionalidade, a criticidade, integrar a teoria e a prática, o ser e a tecnologia. Quando eu digo ser, gente, é aquele negócio que eu estava falando sobre educação e sobre construção da identidade, da personalidade, da própria opinião. Então, a gente sempre que for fazer alguma proposta educativa, a gente deve tentar estruturar ela dentro desses dois pilares aqui, ó. Contemplar essas esferas sociais, emocionais, políticas, culturais, econômicas e integrar a racionalidade, a criticidade do aluno, a teoria, a prática, o ser e a tecnologia. Parece bastante coisa, né, para a gente colocar dentro de um único processo, mas, gente, isso consegue acontecer quando a gente conhece o público, o conteúdo que a gente vai ensinar e a gente tem conhecimento disso aqui, as coisas fluem de uma forma muito simples. Então, vamos parar, vamos tentar encontrar uma forma de incluir isso nas nossas práticas e tornar o nosso processo mais rico. O principal desafio da atualidade, gente, da didática, é ensinar além da teoria e da prática, sabe? É transpassar, tipo, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. É isso, vão para casa e façam isso. Sabe, tipo, é transpassar isso. No nosso caso, que a gente ensina dança, o objetivo, gente, seria, tipo, ensinar mais do que apenas a dançar. Seria focar, gente, por exemplo, na construção da corporeidade daquela dança, da historicidade daquela dança, contexto onde aquela dança surgiu, o contexto onde a dança está sendo ensinada atualmente, como eu posso impactar na vida do meu aluno, no ambiente onde o meu curso está acontecendo, através daquela dança, sabe? O que as pessoas que fazem essa dança, que inventaram essa dança, que trabalham na manutenção dessa dança, tem a contribuir no nosso contexto atual, na vida dos meus indivíduos. Então, esse é o desafio da didática. Esse deve ser o desafio de nós, professores, enquanto professores de dança. É transpassar a esfera corpo-mente no sentido de somente aprender a executar os passos da dança. É compreender como essa dança nos faz dançar e reluz ou reflete naquilo que a gente está no nosso ambiente. Gente, aqui eu viajo, aí eu começo a, não sei o que, não sei o que, eu fico, que eu acho muito bonito, mas é isso, vocês estão me acompanhando, né? Qualquer dúvida, vocês podem comentar, vocês podem estar indo lá no perfil, cabelo de fogo, __, eu vou deixar escrito na descrição, aqui também, que a gente pode bater um papo, a gente pode tirar dúvida também, tá? E lá também vai ter um material teórico dessa aula aqui, e material teórico das outras aulas do nosso curso que vocês podem estar acompanhando, além de outras produções também. Então, recapitulando aqui, resumindo, voltando, a didática no processo educativo, ela entende e aplica o conhecimento do objeto que se quer ensinar, ela nos faz saber o que a gente está ensinando, tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa da didática do processo educativo se trata de delimitar o objetivo que se quer alcançar. Tá? Conhecer o público, com como vai trabalhar, o espaço que a gente vai trabalhar, as ferramentas que a gente vai ter. Na terceira, digamos assim, parte de como a didática influencia no processo educativo, ela nos vai fazer com que a gente agora trace um planejamento capaz de atingir um objetivo, de estruturar as práticas de ensino que auxiliem a alcançar uma aprendizagem. Tá? Por fim, a gente vai avaliar, analisar, vai criticar o nosso processo, vai ver o que foi feito, e caso a gente não tenha atingido o nosso objetivo, a gente vai fazer novas propostas para saber como a gente vai intervir e alcançar aquilo que a gente quer.
Vamos fazer agora uma breve introduçãozinha à estrutura da educação brasileira, ao sistema educacional brasileiro. Inicialmente, a gente tem a Base Comum Nacional Comum Curricular, a BNCC, tá, gente? Que é um documento que diz os conteúdos que os alunos devem aprender gradativamente nas escolas. Mas antes disso, Anthony, por que que a gente tem que estudar isso, tá? Isso aqui, gente, serve para que caso você vá arrumar um jobzinho, um trabalho num contexto formal de educação, é importante você saber disso porque são os documentos que regulamentam, tá? Já que a educação formal ela é uma educação institucionalizada, ela é regulamentada por esses documentos, uma série de documentos. Mas caso você trabalhe em um contexto não formal, conhecer como os documentos que regem o nosso sistema educacional, como o nosso sistema educacional foi estruturado, nos faz propor intervenções didáticas que estejam ali alinhadas dentro do que o nosso país pensa para o processo educativo, tá? Então, é interessante a gente conhecer para que a gente possa refinar nossas práticas. Então, a BNCC, gente, ela define o conhecimento que os alunos devem aprender gradativamente nas séries, nos anos, nos níveis da escola. Por isso, ela vai estar norteando as propostas pedagógicas, os currículos, para saber o que vai estar sendo ensinado em cada ano. Além disso, ela estabelece diversas competências e habilidades que os alunos devem aprender por série, tá? A BNCC tem algumas dimensões de ensino, ou seja, ela traz ali algumas dimensões que os processos dentro daquele contexto devem estar atingindo. Entre elas, formar indivíduos com uma qualidade técnica, teórica, prática, desenvolver senso crítico, consciência social, preparar o estudante para a vida. Ela traz também, já traz alguns elementos transversais, alguns temas transversais do ensino, cuidado com a saúde mental, com o meio ambiente, com o envelhecimento, respeito à diversidade sexual e de gênero e por aí vai, tá? Os parâmetros curriculares nacionais são textos que, na verdade, eles surgiram num contexto de nortear a discussão de um outro documento, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, os DCNs, tá? E aí eles vêm para auxiliar na criação de propostas de intervenção pedagógica de diferentes áreas. Os PCNs não são documentos obrigatórios, mas eles vão estar, são documentos extremamente úteis na hora de criar um currículo, na hora de criar uma proposta pedagógica, tá? Porque ele nos incentiva a respeitar o contexto sociocultural e econômico do ambiente onde a gente está inserido. Tá? Ele também traz diversos encaminhamentos sobre produção de material didático, avaliação do sistema educacional, e ele tem diretrizes, ele tem ali textos que vão desde a educação básica até a formação de professores. Quais seriam as qualidades e as intenções dos meus PCNs? Principalmente, garantir o acesso a diferentes recursos culturais, tecnológicos e cognitivos. Os PCNs, gente, surgem nesse contexto. Eles surgem para nortear as propostas pedagógicas, no sentido de elas sempre garantir o acesso a isso aqui, ó, tá? A esses recursos. Ele incentiva a gente também a prática de questões emergentes, de temas transversais, de temas que estão no nosso dia a dia, na nossa sociedade e que os indivíduos precisam ter conhecimento para que a nossa sociedade cresça. Então ele traz termos aí como meio ambiente, saúde, sexualidade, relações étnico-raciais, envelhecimento, historicidade da cultura preta no país, da cultura afro-indígena brasileira e por aí vai. Então, os PCNs eles norteiam aí as práticas pedagógicas para que a gente possa estar incluindo essas diferentes esferas e atingindo um conhecimento aí mais rico, plural e que funcione nossa sociedade para frente. Ele foca na aprendizagem significativa, tá? Numa educação cidadã para a cidadania e também, gente, favorece a inclusão social. E embora tenha surgido num contexto formal também, é super útil num contexto não formal, na elaboração de ferramentas, de metodologias de intervenção. Então, na hora de você propor um projeto, vai propor um projeto para um edital, para uma escola que te contratou, etc. e tal, dentro de um contexto não formal, gente, os PCNs podem estar sendo aí parceiros para você estar dando um sentido maior para a sua prática pedagógica.
Passando dessa introduçãozinha aí, a gente vai agora, já que a gente fala tanto de conteúdos, de ensinar conteúdos, de aprender conteúdos, a gente vai entender o que são conteúdos, tá? Conteúdo é aquilo que a gente escolhe ensinar, mas também não é só sobre isso. Então, o conteúdo é propriamente dito, gente, o que a gente está ensinando, tá? Ele vai se basear especificamente em por que a gente sabe isso, por que a gente está ensinando isso. A gente divide o conteúdo, basicamente, na verdade, em o mesmo conteúdo em várias esferas desse conteúdo, que a gente vai entender como funciona isso. Porque, gente, vamos pensar na seguinte forma: um conceito vai levar a um procedimento, e um procedimento leva a uma atitude, tá? Eu vou dar um exemplo prático. Antes a gente vai ver como a gente divide esse conteúdo aqui, tá? Anthony Zabala, que é um pesquisador brasileiro extremamente relevante, participou aí da redação de vários desses textos que a gente acabou de ver, DCNs, PCNs e etc. E ele trouxe essas contribuições aqui, gente, de que os conteúdos ele tem essas esferas aqui, ó. Conteúdos conceituais, que trata da parte do conteúdo, que é o conceito propriamente dito, tá? Como assim? Vamos agora imaginar um conteúdo sobre frevo, e o conteúdo que eu vou estar dando sobre frevo é sobre saltos. Então, um conteúdo conceitual seria basicamente o conceito do que seria um salto do frevo, tá? Então, o conceito propriamente dito, um salto no frevo surgiu inspirado nos saltos da capoeira, nos passos aéreos da capoeira, e tem a tal corporeidade. Ele vem de uma base e tal, e podem ser diferentes saltos, como o carpado, como a tesoura cega, a tesoura de ponta, o grilo, e eles, além disso, têm outras inspirações ali da capoeira. À medida do tempo, foi, enfim, por aí vai. É o conceito daquilo propriamente dito, tá? Conteúdos procedimentais vão envolver a ação daquilo que está se aprendendo a fazer. É como fazer aquilo. Então, depois de eu explicar o que seria um salto dentro do frevo, eu vou ensinar como fazer aquilo. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho para pegar força no abdômen, força na perna para aprender a saltar. Então vamos lá, senta no chão, cruza uma perna para frente e uma perna para trás. Vamos tentar fazer isso no ar, isso é o grilo. No carpado a gente vai baixar na base, depois tentar elevar as duas pernas em segunda posição, na largura do nosso quadril. Isso é enfim. E eu vou ensinar os alunos a fazer isso. Isso é um conteúdo procedimental. Já o conteúdo atitudinal está voltado para normas e valores. É a aplicação social daquele meu conteúdo, tá? Então, tipo, todo o conhecimento que a gente gerou, tanto conceitual quanto procedimental, vai gerar uma atitude. Então, o meu aluno pode incluir aquele frevo, por exemplo, numa criação coreográfica para dar um sentido especial que ele queira naquela coreografia, ou ele pode usar esse salto numa oficina para enfim, para estar trabalhando preparo físico, para promoção de saúde, ou no resgate de uma corporeidade mais antiga do frevo, mais raiz, e por aí vai. Opa, passou aqui sem querer. Então, o conteúdo, gente, propriamente dito, ele está dividido assim, em conteúdo conceitual ou factual, que é o fato, é o conceito. O conteúdo procedimental, que é como fazer, e o conteúdo atitudinal é como o nosso aluno, como ele vai agir para com a sociedade depois que ele aprender isso. Todo o seu conteúdo, gente, que você for ensinar, divida ele dessa forma, antes de propor isso para os alunos, e você vai ver que você vai conseguir atingir um aprendizado numa maior totalidade. E isso pode ser para qualquer dança, para qualquer área que você queira ensinar, tá bem? E aí, gente, a gente tem os pilares do processo educativo, finalizando já, que se trata do seguinte: vários pesquisadores, na chegada do novo milênio, aí, fizeram uma pergunta: por que a gente deve ensinar? Então, eles se reuniram, gente, para discutir por que a gente deve ensinar, como seria a educação no século XXI. Aí, a Unesco decidiu incentivar essa reunião. E você sabe que pesquisador, gente, quando se junta para falar, fala para gota serena, não acaba mais discussão. Isso é muito bom. E aí eles lançaram um livro, veja como eles conversaram, chamado Pilares do Processo Educativo, tá?
E basicamente eles nesse livro eles disseram o seguinte: o processo educativo deve estar estruturado em 4 pilares: aprender a conhecer, que se trata da busca do conhecimento, daquela ânsia de aprender, de estudar, de ler, de devorar os livros. Aprender a fazer, que está relacionado às ações, às habilidades, desde a mais simples até a mais complexa. Então, é aprender a fazer alguma coisa. Aprender a conviver, que trata do respeito à sociedade, de como a gente pega o conhecimento que a gente buscou aqui, que a gente aprendeu a fazer, como a gente aplica isso na sociedade, tá? Como a gente trata de respeitar a diversidade, a convivência com diferentes pessoas e diferentes culturas. E o aprender a ser, que trata de uma compreensão de si, é a introspecção, é a criticidade, introspecção, é a introspecção, a criticidade, a capacidade de reflexão, porque, gente, o conhecimento ele nos faz refletir sobre nós e sobre o mundo de uma outra forma. Quando a gente aprende, a gente quer agir de outra forma. A gente naturalmente age de outra forma para com os nossos parceiros, para com os nossos alunos, com a nossa família, com a nossa sociedade. Então, o processo educativo está também, ó, dentro desse pilar aqui, dessa compreensão de como eu, como pessoa, com o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, posso me melhorar e isso vai refletir nas pessoas que estão ao meu redor, tá? Como a sua dança te melhorou? Como a sua dança te fez ser uma pessoa melhor? O que a tua dança te fez ser hoje? Então, tudo isso está dentro desse aspecto aqui. E vejam, gente, que eles têm a mesma base, né, dos conteúdos que a gente viu aqui de Anthony Zabala. Aprender a conhecer está ali delimitado dentro do conteúdo conceitual, o aprender a fazer dentro do conteúdo procedimental, o aprender a conviver e o aprender a ser dentro do conteúdo atitudinal. Então veja que diferentes escolas de pesquisadores já vislumbravam o mesmo objetivo para a educação no nosso século, né? no século XXI. E a gente deve, sempre que for propor uma proposta educativa, nem que seja uma única aula, gente, uma oficina, tentar se basear nisso aqui, para que a gente possa propor uma educação rica, de qualidade, garantindo o aprendizado e respeitando as diferenças sociais, culturais, políticas e econômicas. É isso, gente. Esse é o momento para a pergunta. Então, se você teve qualquer dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se alguma coisa ficou confusa, pode comentar aqui, tá? Pode estar mandando lá no Instagram, que a gente vai ter aqui, eu vou estar respondendo, a gente vai estar trocando essa ideia, tá bem? Só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. Mais uma vez, o projeto Fundamentos de Didática para Ensino de Dança é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc, premiado nos editais da cidade de Igaraçu. E é isso, gente. Muito obrigado e acompanhe nossas próximas aulas aqui no canal também, tá bom? Abraço.